Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu grupo vai falar sobre as principais redes industriais. O grupo é o Edmar Faller, Isabela Piscinati, Luiz Fernando Sampaio, Poliane Vicente, eu, Rafael Silva e o Wellington Moraes. Começaremos então com uma breve introdução sobre o tema, falar um pouco sobre o histórico, os conceitos por trás, o funcionamento, o princípio de funcionamento, falar sobre a norma IEC 61158, os protocolos de redes industriais, e aí subdivididos nos dois tópicos Field Bus e Ethernet, e a gente conclusão. Bom, os sistemas de automação industrial, eles englobam uma variedade de tecnologias, onde as áreas de computação, comunicação e controle coexistem entre si, elevando o grau de complexidade nas fases de concepção, projeto, implantação e manutenção. E aí esse cenário ele busca melhorar o desempenho da produtividade, da qualidade e da manutenção da indústria, e engloba diferentes paradigmas, metodologias e tecnologias. E aí, nesse sentido, as redes industriais vêm como alternativa para a interligação dessas tecnologias, possibilitando um maior controle e acompanhamento dos processos. Então a gente tem ali os equipamentos de automação que mandam um sinal, e aí essa rede industrial, ela manda para uma central lá que organiza esses dados, lê esses dados e trata de com a melhor maneira possível e possibilita até o acompanhamento aí desses processos. E aí, no início da automação industrial, como já é bem conhecido, em 1909, iniciando com o Henry Ford lá na linha de produção dele, da GM, que ficou muito conhecida, bem famosa, e era pautada ali na velocidade. Então foi necessário aí a criação de alguns artifícios aí para a melhora do processo e otimização do processo. Então já começou a utilizar aí alguns equipamentos de instrumentação. E aí nos anos 40 a instrumentação ela ainda confiava em sinais físicos e relés ali para monitorar o chão de fábrica. Então não tinha nenhuma central ali que tratava os dados, não tinha nada que recebia, era apenas os sinais ali que tinha, dos equipamentos, e os relés ali que era o máximo que tinha ali nos anos 40. E aí nos anos 60 já os sinais analógicos de 4 a 20 mA foram introduzidos na indústria, para monitorar os dispositivos de campo. E aí com o desenvolvimento dos processos, dos processadores, nos anos 70 surgiu a ideia de utilizar computador para monitoração de processo e fazer o controle a partir de um ponto central. E aí com os computadores, várias etapas do controle podem ser feitas de forma diferente, de modo a se adaptar mais precisamente às necessidades de cada processo. Ali nos anos 80 começou-se a desenvolver os primeiros sensores inteligentes, assim como os controles digitais associados a esses sensores. E aí com o desenvolvimento dos instrumentos digitais, era necessário algo que pudesse interligá-los. E aí nasce a ideia da criação de uma rede que ligaria todos os dispositivos e disponibilizaria todos os sinais do processo no mesmo meio físico. E aí, a partir daí, criou essa necessidade de uma rede industrial. E aí, também, junto com isso, veio a necessidade da padronização do controle dos instrumentos. Então, aí a busca pela definição de um padrão internacional levou vários grupos a se unirem, que inclusive foram International Society of Automation, a ISA, a IEC, que é a Comissão Internacional de Eletrotécnica, o Comitê de Padronização do Profibus, que é alemã, do FIP francesa, e aí eles formaram um comitê internacional chamado IEC, ISA SP50 Field Bus. E aí nos anos 2000, essas organizações interessadas, elas convergiram para criar o padrão IEC, demorou um pouco então, e aí eles criaram esse padrão denominado IEC 61158, com 8 protocolos distintos, que aí foram o Foundation Field Bus H1, o ControlNet, o Profibus, o PNet, o Foundation Field Bus HSE, o Interbus, SwiftNet e o WorldFIP. Mesmo com esses padrões, não foi possível abranger todas as aplicações na indústria. E aí, mais tarde, veio a ser criada a IEC 61784, com uma definição dos chamados profiles, e ao mesmo tempo foram corrigidas as especificações
da norma anterior, né? E aí foi inserida aí também o uso da Ethernet, que aí acabou se consolidando no mercado e aí, hoje é muito aplicado, né? Se consolidou, é muito aplicado no ambiente industrial. Falando agora um pouco sobre a parte dos conceitos, sabemos que a coleta, o gerenciamento e a transferência de dados, ela é muito importante dentro de uma planta industrial. E nesse caso, as redes industriais basicamente seriam empregadas para controlar essa distribuição dos dados que vão seguir ao longo de toda a planta. E também fazer com que esses processos sejam cada vez mais otimizados e se tornem cada vez mais eficientes, tornando assim também a planta mais eficiente de modo geral. As redes também elas podem atuar em diferentes níveis dentro de determinada indústria, que vai desde o chão de fábrica, passa pelos setores administrativos e até mesmo continua atuando após o produto acabado. Nesse caso, elas serviriam para interligar os diversos equipamentos e dispositivos que fossem capazes de executar alguma função ou alguma tarefa de maneira automatizada. Como, por exemplo, fazer o acionamento de um atuador ou a abertura e o fechamento de determinada válvula depois da leitura de algum sensor. E isso se dá devido à velocidade de comunicação e da troca de informações entre os sensores, os computadores, os atuadores, os microcontroladores, por aí vai. E o diferencial dessa tecnologia seria que os procedimentos fossem feitos de maneira automatizada e sem a necessidade de um operador. Elas estão sempre em constante evolução devido ao crescimento exponencial aí da indústria 4.0 e também da implementação do machine learning, que visa criar um ambiente digital em que os dados, as máquinas e os usuários estejam conectados entre si e trocando informações. E também, a partir dessa evolução, os equipamentos passam a ter maior controle e sendo ele contínuo e discreto também do processo, tendo também menores tempos de varredura, as microarquiteturas cada vez mais refinadas, com menos nanômetros, mais velozes, e também melhorando também a questão do tráfego de informação e gerando relatórios em tempo real, que também é uma coisa muito importante, e entre outras aplicações também. As redes industriais orientadas para esse tipo de tecnologia seriam, no caso, protocolos adaptados que eles basicamente sofreriam algumas alterações para suprir a demanda de determinada indústria. E para isso seria necessário toda uma infraestrutura adequada, implementação de um sistema de segurança confiável e também a realização da conexão com o IoT, né, que seria a Internet of Things, que é a internet das coisas, para tornar toda essa comunicação cada vez mais veloz. E, obviamente, também uma ligação com um banco de dados para fazer esse apanhado, esse fluxo das informações. Vou falar um pouco sobre os princípios de funcionamento de uma rede industrial. As redes industriais funcionam através de coleta de dados, que é feita a partir de uma rede de comunicação. Elas servem para interligar diversos equipamentos que executam tarefas automatizadas. Então, a gente pode dizer que as redes industriais elas são uma forma mais apropriada de fazer essa coleta de dados, porque até então a gente tinha uma forma muito lenta, como foi citado anteriormente. E de que forma elas fazem isso? Elas utilizam uma rede de comunicação que necessita de poucos cabos para fazer acionamento. Então, a gente tem aí um meio físico praticamente único, trabalhando com diversas variáveis. E isso vai ser muito vantajoso para a gente, porque elas podem atuar em diversos níveis. Então, assim, a gente pode ter rede industrial atuando em chão de fábrica, a gente pode ter rede industrial atuando em setor administrativo, porque independente de onde ela estiver, ela vai servir para interligar diversos equipamentos que vão executar tarefas diferentes. E como que acontece isso, né? Isso se dá por meio de uma veloz e precisa troca de informação entre sensores, computadores, máquinas, atuadores, entre outros equipamentos.
E aí essa tecnologia ela vem com um diferencial, como eu já falei, que é ser automatizado, e ela é dedicada exclusivamente a esse ambiente industrial. Então, assim, a gente tem aí um processo vantajoso, porque ele trabalha com uma comunicação muito mais fácil, muito mais rápida, confiável, com custos menores e segura, né? Porque se a gente tem esse tipo de coleta de dados sendo feita com humanos e não máquinas, a gente tem uma segurança aí menor, porque é muito mais fácil de se obter erros, diferente do que como é usando uma máquina. Então, assim, a gente tem benefícios utilizando esse princípio de funcionamento, que é obter diagnósticos de problemas em tempo real, reduzir tempos ociosos e tempos de parada, diminuir gastos com energias e instalações elétricas, fazer um gerenciamento de forma remota e aumentar a produtividade e a qualidade na fabricação, porque a gente tem um processo industrial fluindo de uma maneira muito melhor, já que a gente agora trabalha com equipamentos ao invés de humanos. Essa troca de informações rápida que dá pelas redes industriais é uma coisa revolucionária, porém, claro, a gente precisa saber que para cada tipo de necessidade vai existir uma rede industrial adequada. Então, a gente pode definir isso em 3 grandes níveis, que seria o primeiro nível, o nível de sensores e atuadores, chamado de sensor buses, que tem como função conectar as redes de sensores às redes de atuadores, como já diz no nome. Então, a gente vai ter um protocolo de dados transmitido para a rede e que ele vai exigir um processamento mínimo por parte do sensor. Nesse ramo específico, a gente não vai cobrir longas distâncias. Então, assim, se a gente tiver uma necessidade para pequenas distâncias, ele é adequado. Mas se a gente precisar de uma grande distância, a gente precisa do auxílio de outro tipo de rede industrial. E aí a gente parte para o segundo nível de rede industrial, que é o de controle e instrumentação, ou Field Bus, que tem como função fazer com que os sinais dos transmissores, analisadores e posicionadores alcancem o CLP para eles realizarem a lógica de malha dos processos que são feitos no primeiro nível. Então, esse sistema ele permite a interligação de rede em múltiplos instrumentos, realizando funções de controle e monitoração de processos e estações de operação. E aí também, se o primeiro tipo ainda não for suficiente, o segundo tipo ainda não for suficiente, a gente vai por terceiro nível, que é o nível de dispositivos, que se chama Device Bus. Então, a função do Device Bus é intermediar a transferência de dados entre o primeiro nível e o segundo nível. Então, seu objetivo aí é fazer com que os sinais analógicos e digitais levem os dados do chão de fábrica para o CLP. E como que isso funciona, né? O controle de malhas é sobre variáveis de processos, como, por exemplo, pressão, nível, vazão, temperatura, entre outros, e vai cobrir uma distância muito grande e fazer uma transferência de dados muito rápidas. A gente viu que para cada tipo de necessidade vai ter um nível de dispositivo, um nível de controle, um nível de sensor, né, que a gente vai poder usar aí. E é claro, dentro desses 3 tipos a gente tem as subdivisões e vamos ter aí as principais, as mais utilizadas, que vai ser falados mais à frente. Bom, norma IEC 61158. Nos anos 2000, foi definida uma norma para tentar padronizar as redes de automação industrial, que foi essa norma IEC 61158. Essa norma ela é subdividida por algumas redes, que são a ControlNet, a Profibus, a Interbus, a PNet, a RoadFIP, a SwiftNet e também a Fibus Foundation. Essa norma ela vai estabelecer os protocolos para interligação de componentes de sistema de automação e também de controle de processos. Protocolos de redes industriais. Nas redes industriais existem vários protocolos que eles vão transportar os dados. E cada um desses protocolos eles têm as suas próprias características específicas. Os protocolos de redes industriais eles vão ser os códigos que são criados para que os computadores eles possam conversar entre si e realizar uma série de processos. Portanto, eles são conjuntos de regras que eles vão orientar como que vai ser essa comunicação.
Então, por isso que conhecer melhor os protocolos de redes industriais e também entender quais são as suas aplicações vai ser importante para a gente poder escolher melhor a tecnologia para alcançar os resultados desejados no final. Então, agora eu vou falar um pouco quais são os principais protocolos de redes industriais. Protocolos de redes industriais que são baseados em Fibus. Bom, aí a gente tem a Profibus, que ela é um dos protocolos de redes industriais mais comuns. Ele tem várias ramificações, sendo uma boa opção de rede para equipamentos e máquinas de médio e de grande porte. E ele também é independente de fornecedor. Isso quer dizer, então, que ele permite a interligação de equipamentos de diversos fabricantes diferentes na mesma rede. Bom, a Profibus, ela tem uma abrangência muito grande e ramificações, como, por exemplo, a Profibus DP, que é ótima para máquinas e equipamentos de médio e de grande porte. Tem também a Profibus PA, que era mais voltada para a instrumentação de máquinas e equipamentos da indústria de processos contínuos. E tem também a Profibus FMS, que ela é uma solução de comunicação que ela atende às tarefas mais complexas de equipamentos descentralizados. E ela também permite a troca de dados entre equipamentos de controle de diferentes padrões. A gente pode falar também sobre a DeviceNet. A DeviceNet ela é um protocolo de rede aberto e que se preocupa com a velocidade de transmissão dos dados. O foco principal dessa rede vai ser mesmo a preocupação com essa velocidade na qual os dados vão ser transmitidos. E ela pode operar com diversos dispositivos, incluindo os dispositivos analógicos. Aí a gente tem a CANopen, que é mais conhecida também como rede CAN. Essa rede ela opera sem a necessidade de um computador host e sendo considerada uma rede multimestre. Essa rede ela é indicada para projetos que eles vão exigir uma comunicação mais complexa e também ela apresenta um ótimo custo-benefício. Essa rede ela é capaz de atender padrões de alto requisito e de segurança de dados, aumentando a velocidade desses dados com um método, onde esse método vai transferir a informação somente quando ocorrer um novo evento na rede. Então, isso vai fazer com que diminua o tráfego. Então, por isso que ela é indicada em projetos mais exigentes e com uma comunicação mais complexa. E a gente também pode falar sobre a As Interface, onde ela foi desenvolvida nos anos 90, porém, até nos dias de hoje, ela continua sendo um dos protocolos de redes industriais mais práticos e simples para os processos de automação industrial. Essa rede ela é ideal para utilizar em máquinas de pequeno porte, onde a conexão digital de sensores e atuadores vai representar uma boa parte das instalações elétricas da aplicação e ela também suporta uma boa quantidade de endereços de acordo com a versão e configuração utilizada. Bom, falando aí, dando sequência aí nos protocolos de redes industriais, os baseados ainda em Fieldbus, temos a rede Modbus, né? A rede Modbus é um dos protocolos de redes industriais mais antigos. Ele foi criado lá em 1979. Apesar disso, ele costuma se adequar com facilidade às mais diversas aplicações. Ele apresenta um ótimo custo-benefício, principalmente porque não precisa da aquisição de softwares ou chips, né? E essa rede ela existe em dois formatos, que é o Modbus RTU e o Modbus TCP. Ambos possuem a possibilidade de aplicação em baixo custo, né? E com isso tornou o Modbus uma rede industrial capaz de ser utilizada também em aplicações não industriais. Hoje ela é encontrada em IHMS, em sinalizadores, medidores, em I/O remotos, placas de comando simples. Essa rede ela apoiou muitas aplicações que precisavam de um Fieldbus incorporado, né, ao longo de sua instalação. Hoje ela vem evoluindo e vem se adequando às necessidades atuais do mercado, tentando se igualar aos concorrentes mais aprimorados. A Interbus ela é uma rede, uma das primeiras Fieldbus a ganhar notoriedade e é muito encontrada em máquinas de montagem solda, por exemplo. Algumas de suas características incluem o alto endereçamento, a velocidade, a capacidade de diagnóstico e a versatilidade.
Essa rede, ela conta com um sistema diferente, né? Ela possui dois conectores, um para fazer o recebimento dos dados e o outro para poder para poder repassar esses dados de uma forma mais dinâmica, né? Com mais velocidade. A rede Internet IP, ela é um dos protocolos de redes industriais mais novos no mercado. Ela oferece diversas soluções incríveis e versáteis para sua planta. Além disso, ele é muito rápido, né, quando o assunto é comunicação e transmissão de informações, sem contar que ele se conecta com facilidade a qualquer equipamento. Então, esse dispositivo da Ethernet TCP/IP, ele pode ser conectado em impressoras, em computadores, o que concede-se uma ampla funcionalidade para essa rede. Com os estudos e os aprimoramentos que foram feitos aí em cima dela, foi possível desenvolver uma rede com a maior velocidade de comunicação e transmissão de informação. Ela ainda se encontra com alguns desafios, né, pelo fato de o mercado estar em falta de pessoas qualificadas nessa área de TI. Então isso faz com que ela tenha certos tipos de problema para fazer o uso dela. A rede Profinet. A rede Profinet é baseada no padrão da Ethernet industrial. Ela é considerada uma evolução na rede Profibus, sendo muito mais completa, né? Assim, devido às suas funcionalidades e benefícios. Ela é um tipo de rede que certamente está preparado para atender na indústria 4.0. A rede Ethercat, ela é um dos maiores benefícios a rede Ethercat, um dos maiores benefícios dela é que ela apresenta uma ótima velocidade de comunicação também, empacotamento de dados e um tamanho praticamente ilimitado de rede, né? Então a gente consegue fazer muito armazenamento de informação nela sem pesar tanta rede. E dessa forma ela oferece uma série de vantagens quando o assunto é automação industrial. E a ControlNet, que é uma rede também muito rápida e costuma atender bem as demandas de alto fluxo de dados. Ela apresenta ótimas funcionalidades e benefícios, principalmente em relação à qualidade, performance e alta velocidade de informação. Bom, pessoal, nesse trabalho a gente falou aí sobre essas redes industriais, né? Basicamente nós falamos e citamos o que é uma rede industrial, falamos aí sobre para que servem essas redes industriais e só voltando e recapitulando aí, fazendo meio que um resumo, né? As redes industriais elas servem para controlar a distribuição de dados que seguem toda a planta industrial e ajudar a gerenciar inúmeros processos de automação por meio de uma ágil e precisa troca de informações, né? Ela é comumente realizada entre sensores, computadores, posicionadores, atuadores e etc. E é importante salientar que tudo acontece de forma orientada, considerando o ambiente industrial que isso está sendo aplicado para garantir a entrega na conexão desses dados. No meio do trabalho, nós também falamos sobre os protocolos, né, de redes industriais, que na verdade são nada mais, nada menos do que códigos criados para que computadores possam conversar e realizar uma série de processos, e por isso é importante, super importante, repito aqui, muito importante, conhecer os melhores protocolos de redes industriais e entender quais são suas aplicações. E para isso, quando você compreende quais são suas aplicações, você consegue entender, escolher melhor aquela que vai se aplicar para o seu caso em específico, no caso da sua empresa, se você está querendo instalar uma rede industrial na sua empresa. Você precisa conhecer bem esses protocolos para saber qual deles você vai aplicar. E para concluir o raciocínio do nosso trabalho, nós vimos aí que as redes de comunicação industrial ela tem um papel fundamental para as indústrias em geral.
E o fator tecnológico ele é imprescindível, gente. Imprescindível para a sustentabilidade da humanidade industrial. Se você não aplica esses fatores tecnológicos que estão surgindo, você que está aí na sua empresa, você fica para trás, você não ganha mercado, porque tem muita gente aplicando esses conhecimentos. Estamos na 4ª Revolução Industrial, gente. Então, aplicar isso é um fator preponderante para a evolução da sua empresa. Se você não aplica isso hoje em dia, infelizmente, você acaba ficando para trás aí e perde aí na competitividade. Então, deve-se romper com a tecnologia convencional, que a gente já se acostumou com ela, e ampliar as possibilidades de sucesso com a inovação demandada pelo mercado. E nesse caso aí, o sistema de automação verdadeiramente aberto, com a tecnologia digital, baseada em redes industriais, estão ganhando essa força. Por isso que é de suma importância que a gente aprenda muito sobre isso. Bom, nosso trabalho fica por aqui. Desde já eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.